Fala pessoal, tudo bem? Nós somos do canal Rango Livre, eu me chamo Augusto. Hoje vamos debater um tema interessante no dia 19 de abril. Joaquim José da Silva Xavier, né, pessoal? Isso? Isso mesmo. E não é o Chico Xavier, né? Não. Então tá, pessoal, vamos às apresentações aí. Elton, como é que está? Tudo bem? Tudo certo, cumprimentar o pessoal aí que vai assistir. Hoje a gente vai debater um pouco mais esse feriado que é instituído no Brasil desde a época da Primeira República, se não me engano. E muita gente aproveita para descansar sem saber refletir, entender um pouco a história do quem foi Joaquim, né? O famoso Tiradentes aí, e quais os impactos ele teve na história do Brasil. Isso aí. Daí, Mark, como é que está? Tudo certo? Tudo certo, pessoal. Então, mais uma vez aí, agradeço a participação do Rango Livre e dizer que vai ser uma conversa bem bacana aí, em homenagem e também na comemoração aí do feriado Tiradentes, que vem na terça-feira, né? Hoje, domingo, dia 19, feriado dia 21, aí em homenagem à sua morte, enfim, né, a decapitação, e vamos tentar trazer à luz aí o que é esse feriado, né, porque a gente comemora o feriado, todo mundo fica feliz, emenda, fica 4 dias passeio, né, mas evidentemente não sabe nem por que está comemorando, né, não sabe nem do que se trata, então vamos tentar aí descobrir, desvendar Tiradentes e a Inconfidência Mineira nesse bate-papo de hoje. Bora lá. E aí, Michel, como é que tá? E aí, Augusto, e aí, pessoal? Pois essa é um tema muito abrangente, né? Então, você tem um cenário onde algumas ideias estavam começando a aparecer no mundo, né? Algumas ideias de república, algumas ideias, enfim, de instituições, o mundo ocidental aprendendo a viver sem ser governado por reis, pela nobreza. E, então é um assunto bem extenso, né? A gente vai debater um pouco mais sobre isso nos próximos minutos aí. Bora lá. Pessoal, acho que a nossa conversa aí, né, nesse estilo de hangout aí, ela, na verdade, eu acho que ela tem que ser dividida em 3 pontos, né? Porque nós temos a história, né, por trás, né, por que dessa Inconfidência, por que da revolta, né, dos mineiros, por assim dizer, né, propriamente da Inconfidência Mineira, e depois, né, que praticamente 100 anos depois é que Tiradentes realmente entrou como um personagem por assim dizer, um Cristo, como o pessoal coloca, um Jesus cívico, né, praticamente. Eu não sei, quem quiser começar aí, dar uma ideia sobre a questão dos impostos que eram cobrados ou algo do gênero, para a gente chegar até a Inconfidência, aí eu agradeço. Posso fazer essa explanação? Pode, manda ver, Michel. Assim, o cenário da época era o seguinte: você tinha um país que era Portugal, que era o Império, né? E Portugal, alguns anos antes, eles sofreram um acidente muito grande na cidade de Lisboa, né, que foi um terremoto, seguido de uma tsunami, seguido de um grande incêndio, e isso acabou com a cidade. Então, Portugal precisou desenvolver um aparato burocrático muito grande dentro das colônias. E Portugal fez isso também com o Brasil, né? Então, aproveitando a descoberta do ouro ali no começo do século XVIII, ali na capitania da Minas Gerais, né? Eles descobriram aquela quantidade gigantesca de ouro, então muita gente foi lá minerar. E a partir dessa data que aconteceu, eu acho que foi 2 décadas antes da Inconfidência, o Marquês de Pombal ficou responsável administrativamente por cuidar da arrecadação de impostos na colônia brasileira para a coroa portuguesa. E você teve ali um aumento da burocracia muito grande na colônia, principalmente na província ali na capitania da Minas Gerais, né? Então, o que aconteceu? Os tributos continuavam sendo altos, né? Que na época era 1/5 que eles chamavam, né? Cerca de 20% daquilo que era produzido. Só que você tinha a partir de uma data ali, você teve um grande aumento da fiscalização, da burocracia e tudo mais.
Então isso foi um cenário onde algumas elites apareceram, algumas elites burocráticas, algumas elites de dentro do Estado, enfim, interesses dos mais diversos, né? Então, a parte que gerou a Inconfidência foram algumas dívidas que alguns contratadores adquiriam com a corte, né? Que, só para contextualizar, o contratador era a pessoa responsável por coletar tributos para a coroa. Então, ele meio que fazia um contrato com a coroa o seguinte: olha, eu vou lá, coleto impostos para ti e o que sobrar de lucro, o que ceder, eu fico para mim, sabe? É um cara que era como se fosse um empreendedor meio junto com o Estado, né? Coisa que a gente sabe que não acontece, né? Uma informação, Michel, para compartilhar aqui também, essa questão digamos, do Estado, vamos colocar assim, de Portugal estar fiscalizando mais, também se deu pela sonegação, né? Então, obviamente, como imagina só 1/5 de impostos sendo cobrados, né? O pessoal começou de alguma forma também desviar, né? Fazer uma certa sonegação. E foi colocada, eu acho que, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa, é uma casa de fundição que foi colocada, né? E o que acontece? Como que Portugal tentou fechar, digamos assim, esse canal de sonegação? Eles colocaram essa casa de fundição, onde o ouro era todo derretido e eram feitas as barras de ouro, que ia o brasão de Portugal. E nesse momento da fundição, é onde os 20% eram tomados. Então, digamos assim, o Estado, desde sempre, gastando grana em tentar não deixar que a população sonegue, por assim dizer. Né? Então, esse é um ponto interessante também. Portugal colocou essa casa de fundição justamente, e toda barra de ouro que não era carimbada, digamos assim, não sei qual que é o termo certo, carimbada não é, com o brasão de Portugal, ela só poderia ser vendida clandestinamente, por assim dizer. Isso, e também ficou proibido, nesse período, o trânsito com ouro em pó, né? Então, o pó tinha que ser levado para essa casa, mas detalhe, os custos da fundição também eram descontados, não só o imposto. Então, como é que chama lá, o contratante lá também tinha que pagar pela fundição para fazer a barra dele. E ainda cobrado mais o imposto que era descontado através dos contratantes, não é isso, Michel? Que ficavam com um percentual desse imposto? Como é que funcionava isso? Tu te lembra? Porque eu lembro Sim, da casa de fundição, mas agora eu não lembro se a fundição era do próprio Estado. Agora me deu um bug aqui. Eu não tenho certeza agora de quem era a propriedade da fundição, se era da própria coroa, se era dos contratadores, enfim. O que eu sei é que assim, o contratador, que é o elemento-chave para aquilo que enfim, para a Inconfidência, que foram eles os principais interessados nisso tudo, é que eles eram responsáveis pela coleta do ouro, né? Então, eles eram responsáveis por cobrar esse imposto, né? Que os produtores de ouro deviam e tal, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, com relação à casa de fundição, não sei quem que era o responsável, enfim. A gente já nota desde essa época a expoliação legal, né? Então, a presença do Estado por meio de atividade que não gera riqueza, mas que visa tomar parte da riqueza gerada pela população, né? Até já iniciando um pouco o debate aí sobre a Inconfidência Mineira e Tiradentes como personagem, um dos personagens, né, desse grupo de indivíduos que lutou por mais liberdade. Ele se inspira muito no iluminismo, né, na Europa, e também com base na independência dos Estados Unidos. Então, vocês imaginem na época se as ideias de Tiradentes, daquele grupo de inconfidentes, tivesse sido levada para frente, talvez a gente não poderia ter um país semelhante ao que foi nos Estados Unidos. Olha um passo da história lá atrás, né? Outro fato interessante dessa expoliação, Elton, propriamente, eu acho que o pessoal também deve ter lido alguma coisa a respeito, que foi instituída a derrama, né? Vocês chegaram a ver alguma coisa? Isso se aplica muito à situação que a gente vive até
vamos imaginar no cenário atual, o governo tem alguns governos que entraram em determinadas empresas para pegar aquilo que ele achava que era devido. E a Derrama, mais ou menos, era nessa linha, né? Se eles não apresentassem, no mínimo, acho que era uma arroba de ouro, alguma coisa assim, teria uma lei que, se eu não conseguisse contribuir com esse meu 1/5, né, o pessoal poderia invadir ou pegar em determinados lugares a quantidade de ouro que faltava para chegar nessa arroba que teria que mandar para Portugal, né? Isso acontece, isso é uma prática normal hoje em dia, né? Eu vou explicar por quê. Quando você tem um país, por exemplo, o Brasil é deficitário, né? Você tem ali todo ano, enfim, a despesa corrente do Brasil não paga com a receita. Então, mesmo com 35% do PIB, e isso é uma coisa que eu quero abordar depois, porque na época do Tiradentes, o pessoal ficou bravo por causa de 20%, né? Hoje nós estamos em 35% e estamos felizes, né? Estamos quietos. Então, o que acontece? Quando o país é deficitário, o que ele tem que fazer? Cara, ou ele vai emitir moeda, né? Ou ele vai emitir moeda, para poder pagar, ou ele vai, enfim, vender título público, né? Enfim, título de dívida para o futuro. Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente vai pagar de qualquer maneira, né? Seja através de imprimindo dinheiro e gerando inflação, né? Inflação é uma forma de a gente pagar, enfim, responsabilidade com a nossa moeda, né? Ou então a gente vai ter que pagar de alguma maneira no futuro com mais impostos. Então, acontece a derrama todos os anos aqui no Brasil e na maior parte do mundo também, né? Então, enfim, aquela época lá, a gente tem que até se espelhar neles, né? Porque eles não deixaram acontecer a derrama, né? Enfim, né? E nós aqui estamos tendo derrama todo dia, não estamos nem aí, né? Só uma consideração, Augusto, pessoal, aí. Eu falei que era feriado desde a Primeira República, mas eu fiz uma confusão. Desde a Primeira República, que Tiradentes passou a ser lembrado como uma figura de destaque, né, nacional, né? E por incrível que pareça, entendendo um pouco mais, ele foi justamente lembrado pela ligação que ele tinha com os militares. E o feriado, por ironia do destino, ele foi decretado no Brasil como feriado nacional durante o regime militar, 1965, se eu não me engano. Então ele tem essa ligação também com os militares que me aparentam, por isso esse apelo nacionalista, né? Mas efetivamente a ideia de Tiradentes era voltada à liberdade, né? É verdade. Não, ia só fazer a introdução, Mark, ali, para pensar, para a gente começar já, porque assim, eu acho que o motivo da revolta dos mineiros ali, a gente já conseguiu explanar bem, né? Eu acho que a gente poderia entrar nessa questão quem sabe, da história um pouco, dar essa introdução aí no Tiradentes aí, que passou, como que ele foi criado, o que ele fez, até chegar na figura que realmente vai se envolver na Inconfidência, né? Exato, só vou complementar ali um pouquinho do que vocês falaram, só para fazer o fechamento, então. A derrama, no caso, ela já tinha sido instituída anos antes, né? Só que ela nunca foi executada, tá certo? Ela nunca foi cobrada. Então, vinha se acumulando muitas dívidas na Capitania de Minas Gerais, né? E havia esse descontentamento, porque as pessoas não conseguiam mais pagar o 5º, que seria o imposto, né? E porque Portugal, ele, por conta da diminuição da arrecadação do ouro na Capitania de Minas Gerais, achava que estava sendo sonegada. Por isso que criou-se todas essas burocracias, casas de fundições, revistas, enfim, porque achava que Portugal estava sendo roubada. Porque Portugal achava que Minas Gerais tinha ouro infinito e que o ouro não iria acabar nunca e que tinha que estar sempre gerando ouro para toda a vida, né? Porém, não foi o que aconteceu. O ouro começou a ficar escasso, ficou cada vez mais difícil de se encontrar ouro com as tecnologias rudimentares da época. Então, a arrecadação começou a diminuir. E Portugal, precisando de uma cota de retorno financeiro da capitania, determinou que fossem retirados 100 arrobas. Eram 100 arrobas anuais de ouro, né? E acontece que não estava chegando essas 100 arrobas. Então, a derrama, o que era? Só para o pessoal entender. Era a diferença
diferença do que foi captado, do que faltava para 100 arrobas, cada morador, cada indivíduo da capitania, seja ele extrativista ou não, seja ele contratador ou não, tinha que, na sua individualidade, arcar com a diferença de arrobas que faltava. Então, digamos, se fossem 1.000 moradores e faltava 10 arrobas, essas 10 arrobas tinham que ser dividido entre os 1.000 moradores. Era entrado em suas casas e confiscado. Essa seria a derrama, mas que nunca de fato foi feito. Até que com o Visconde de Barbacena, que foi colocado como governador, e ele muito adepto aí da violência e de artifícios violentos para chegar aos seus interesses, ia realmente fazer a derrama, iria pôr em prática a derrama e cobrar todos os atrasados e entrar na casa das pessoas para efetuar a cobrança da diferença do quinto que não estava sendo pago. Então, a Inconfidência Mineira estava iminente do acontecimento da derrama, porque até aquele momento só os contratadores, a elite, enfim, que estavam envolvida, porque eram os mais atingidos com a cobrança dos impostos, né? E eles acreditavam muito que quando a derrama de fato acontecesse e fossem cobradas pessoas comuns, nas suas individualidades, aí iria se instalar a Revolução Mineira, né, da Capitania Mineira, porque aí todos iriam ficar realmente indignados com o que estava acontecendo e iria sair então a Revolução, a Independência, a República Mineira aí, que era uma tentativa de fazer um Estado republicano, né? Mas o que de fato aconteceu é que os inconfidentes foram traídos, né, por um dos inconfidentes ali, porque ele tinha muitas dívidas, assim como todos, mas ele foi ali, ele optou pela delação premiada, né? Então ele resolveu receber o prêmio do perdão das dívidas para entregar a galera. Naquela época já dava certo. Já dava certo naquela época. E aí o que aconteceu? A coroa... convencimento direto, né? Exatamente. E aí a coroa, então, sabendo disso, inteligentemente encerrou a cobrança da derrama, que acabou não acontecendo, e foi atrás do pessoal, prendeu todo mundo, né? 12 foram condenados aí à morte. Depois a Maria, a Dona Maria, né? Que era a atual rainha, enfim, acabou perdoando 11 deles, e Tiradentes foi o único que assumiu a liderança, né? Confessou e entregou e contou tudo o que estava acontecendo, acabou mantendo só a execução dele, o resto foram tudo extraditados, enfim. Tem algo a ver também então, com a questão da classe social que ele ocupava na época também, né? Ele era, digamos assim, o menos favorecido financeiramente na época, né? Ele era uma pessoa praticamente simples e também tem-se a ideia de que ele foi usado como um bode expiatório, né? Então, desde a época, sobrou pro lado mais fraco da corda, né? Nesse sentido. Só que a gente também tem que levar em conta que o Tiradentes, ele tudo bem, ele era bem mais humilde do que o pessoal ali da elite, né? Que ali você teve também pessoal artista, teve, enfim, político, teve, enfim, pessoal muito classe muito poderoso, religiosa, né? Classe religiosa. Então, ele comparado, claro, com o pessoal, ele era humilde, né? Na verdade, ele era alferes, né? Ele era um militar. Então assim, ele já estava nesse posto meio assim por influência. Então, era um cara que sempre... Ele era muito bem relacionado. E tem um detalhe também, né? Foi encontrado o inventário, por exemplo, da família dele. O Tiradentes tinha escravos, entendeu? Não sei agora qual o número, mas ele tinha escravo. O cara que... Eu digo comparado aos outros inconfidentes, né? Comparado com os inconfidentes, sim. A grande questão que eu acho que chega também é que esse movimento de Inconfidência Mineira, assim como qualquer movimento que se inicia de uma forma fervorosa, ele não tinha também... as ideias, elas divergiam em certos aspectos, porque reza a lenda que próprio dentro da Inconfidência ali, do movimento, tinha gente que queria a República somente de Minas Gerais, tinha gente que queria somente mudar a coroa para o Brasil, tinha gente que tinha divergência sobre
a própria escravidão, né? Ah, não, vamos acabar com a escravidão, como tinha gente que dizia, não vamos acabar porque eu tenho escravos, né? Então, foi um movimento, assim, que realmente a gente não sabe como iria acabar. Poderia, como o Elton falou, ser um sucesso a gente ter se baseado em aspectos como dos Estados Unidos, como poderia não ter dado em nada, porque me parece, pelo que eu andei lendo também, estudando, que o movimento em si, apesar de ser um movimento que foi tratado de forma tão bonita, assim, um século depois, ele era um movimento que ele não era muito organizado, né? Ele era um movimento que não tinha uma diretriz para seguir corretamente, né? Nesse ponto, lembra o que o Michel colocou, que a gente trouxe em outros pontos, que o poder não deixa vácuo, né? Sempre lembro desse ponto aí, né? Então, seria uma forma só de trocar de mãos o poder, né? Mas de exercer talvez a mesma cobrança do quinto, talvez, né? Ou de outra forma, né? Mark ia colocar... O que a gente tem na história aí, registrado, então, é que o que se queria mesmo era um processo separatista, na verdade, né? Porque naquela época o Brasil, enfim, não havia uma identidade nacional, né? Somos brasileiros, somos o país Brasil, enfim, não havia isso. Então havia capitanias espalhadas em cada estado, uma de Minas, uma de Bahia, São Paulo, e cada uma era a sua capitania, servia a Portugal, eram todos colônia, então não havia essa identidade nacional brasileira, né? Então, Minas queria fazer o seu próprio estado, por isso que tinha sua bandeira, enfim, e eles queriam criar uma república das Minas Gerais, a República das Minas Gerais, sem ter conexão com nenhum outro estado brasileiro, né? Talvez, que nem eu estava comentando, se tivesse acontecido, né? Então também há relatos aí, depois o Michel pode comentar, que houve um estudante aí que, na verdade, tem uma pesquisa aí de cada 8 estudantes de Minas Gerais ali da capitania, de cada 10 estudantes de Coimbra, em Portugal, 8 eram da colônia, né? Então, um desses estudantes aí parece que conversou com Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, enfim, que foi quem assinou a Constituição Americana, né? Para pedir, de repente, um auxílio e tal. Mas aí é só especulação, não se sabe realmente se houve mesmo essa conversa aí de ajuda, né? Mas vejam que os princípios da liberdade dos Estados Unidos estavam presentes ali e que estavam se espelhando nesse nível de república, né? Então, enfim. E depois, logicamente, indo já para o próximo tópico, só para já fechar minha fala aqui, que quando virou república, né, onde os militares transformaram o Brasil em república, buscaram Tiradentes justamente por isso, para trazer essa identidade nacional aí, que estava faltando para poder unir, enfim, todo o Brasil através de uma república nacional, né? Então, por isso, acho que o apelo de Tiradentes, que foi, digamos assim, o que morreu em nome da república, da liberdade. Então, o Tiradentes, então, ele praticamente ficou 100 anos esquecido, né? A Inconfidência Mineira em si ficou praticamente 100 anos escondidas. Escondidas não, apagadas. E na proclamação da República, lá em 1889, né? É isso? Proclamação da República, 1889, foi que eles precisavam buscar esses 1900, né? Não, tá certo, 1800. 1889. Certo. Eles precisavam buscar essas figuras históricas, né? E foi aí que Campos Salles, na verdade, dizem, né, que Campos Salles sabia da história de Tiradentes. Ele viu, uma história republicana. O cara era do exército, né? Ele era o que porta-bandeiras lá do exército, né? Então, ele mais ou menos levantou essa história. Levantou não, ele voltou a história. Tanto é que dizem, né, que a própria imagem do Tiradentes foi totalmente reconstruída, né? Porque ninguém sabe se realmente as imagens atualmente que a gente tem do Tiradentes, ele parece Jesus. Né? Isso aí, João, isso aí tá bem... Essa imagem foi construída... Pode falar, Michel. Não, pode falar que eu vou pegar uma imagem que vai falando. Essa imagem foi construída justamente por esse Jesus cívico, um caráter de imagem mesmo que quiseram passar, porque a suspeita na época não tem muito registro histórico,
é que ele tinha os cabelos raspados no dia do enforcamento. Até porque era uma prática comum de prisioneiros na época, para não disseminar piolho. Ó, Marquinhos, carequinha aí, né? Os prisioneiros, eles tinham os cabelos raspados. Então, muito provável é que Tiradentes tinha à época... Quem é esse cara? Essa aqui, viu, pessoal? Isso aqui é o que se tem de documentado de como Tiradentes seria, né? Então, ele é um cara que se sabe que ele não tinha barba comprida, até porque o militar na época não tinha barba comprida, não poderia ter, né? Eles tinham barba raspada, tinha um bigodinho fino e era um cara grisalho, de 42, 43 anos, né? Então, completamente fora daquela imagem que tem pintada pelo Américo, né? Que é uma figura do Tiradentes como fosse uma semelhante a Jesus Cristo, né? Um cara jovem e tal, barbudo, não sei o quê. E não é nada disso, né? Eu até tenho essa foto aqui, só um pouquinho, que eu já vou... Ó, essa foto, essa pintura aqui ficou eternizada, né? E não é nada disso, né? É um senhor já de 40 e poucos anos, né? Embora 40 e poucos anos hoje ainda seja novo, né? Mas era grisalho, enfim, não tinha barba nenhuma, então é uma invenção bem, enfim... Essa foto aí, o cara fica sem dormir, né? Quando tu vê isso aí na escola, o cara fica 3 noites sem dormir. Uma foto dessa aí, o cara repicado. Quero entender como é que tá a situação de sensibilidade do caboclo. Exatamente, a ideia foi justamente essa, gente, foi trazer à luz aí a figura de Jesus, porque foi muito parecido, né? Então eram 12 inconfidentes, né? Um deles acabou morrendo, não morreu na cruz, não morreu perdendo a cabeça e depois esquartejado, né? Teve um traidor, como Judas traiu Jesus, teve um traidor que traiu Tiradentes, enfim, ficou muito parecido, né? Então Jesus tinha os discípulos, né? Então Tiradentes seria o líder da organização e tinha os seus discípulos também. Então eles tentaram fazer essa figura aí do Jesus cívico por ser muito parecido as duas coisas. Mas acho que foi muito, enfim, bem construído para a época, para poder criar essa imagem de herói, né? Porque a imagem que as pessoas da época tinham de herói era Jesus, né? Obviamente. Então trazer isso à tona era muito importante aí para por uma figura de herói para a República, né? Olha só, morreu em nome da República, né? Ainda mais um país cristão, né? Um país cristão, então veio bem a calhar. Uma questão interessante que o Elton comentou antes é que as ideias, digamos assim, do pessoal de Tiradentes, aí, da Inconfidência, se baseavam no iluminismo, né? Foi isso, né? E o interessante é falar que o agora, né? Vamos imaginar aqui em 1889, quando que essas figuras da República começaram a ser criadas, reza-se a lenda que essas pessoas eram muito conduzidas pelo positivismo daí, né? Já era uma outra questão, né? Até porque, assim, a gente precisava criar até uma bandeira, né? A gente precisava criar os ícones, a gente precisava criar a bandeira, a gente precisava legalizar essa nossa república. E uma coisa que eu estava vendo interessante com relação ao positivismo é que propriamente a nossa frase da nossa bandeira, ordem e progresso, ela vem muito das ideias positivistas, né? Então, tu vê, claro, o positivismo, algumas pessoas discutem que ele se assemelha a alguma coisa ao iluminismo, mas era um outro movimento, né? Então, só para fazer essa contribuição aí que a nossa proclamação da República, ela foi muito baseada no movimento positivista, né? Perfeito, eu acho que eu não tenho certeza agora naquela junta militar que acabou proclamando a República, né? Qual que era a visão deles exatamente, mas enfim, eu acho que ela é iluminista só daquele ponto de vista republicano mesmo, né? Então, a gente teve aí no nosso mundo, principalmente ocidental, ele sempre foi governado por reis, então, enfim, não se sabia o que podia ter além disso, né? Então, é um rei, uma nobreza e tal, um monarca, né? Um absolutista que vai governar dentro do território. Então, eu acho que é iluminista do ponto de vista que é o seguinte, daquelas ideias de república, onde você tem 3 poderes, onde não tem privilégio, né? Entre aspas, todo mundo tem que pagar imposto, né? Inclusive quem está no governo, né? Então eu acredito que seja iluminista assim desse ponto de vista, principalmente, né? Mas
Mas com certeza foi prático, foi muito positivista, né? Sim, com certeza. É uma questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração agora, principalmente que a gente está colocando o canal aí, o Rango Livre em debate. Eu acho que é algo bem interessante, Michel, que vem a calhar, é principalmente aquele texto, né? Eu acho que depois tu deixa na descrição do vídeo o link do texto que você fez, né? Mas eu acho que o nosso objetivo com relação principalmente aos vídeos que a gente está gravando, nós não somos nenhum aqui é professor de história, né? Mas como que isso pode trazer nos momentos atuais, né? Eu acho que aquele texto que você escreveu vem bem a calhar. Eu acho que seria interessante a gente comentar sobre isso também, sabe? Como que essa história de Tiradentes, né, ela vem aos dias atuais, né? Como que pessoas há 250 anos atrás se revoltaram com algo que hoje a gente fica, quem sabe, tão quieto e tão acomodado, né? Eu quero aproveitar esse ponto aí também para a gente trazer um debate que tem sido bem atual, que é uma figura que explana bem a minha preocupação nesse momento que a gente está vivendo aí da pandemia, sobre 3 eixos, né? De uma ponta do eixo, a preocupação com realmente, né, o vírus, coronavírus, o Covid, enfim. No outro eixo, a preocupação com a economia, que essa é iminente, né? A crise que está instalada e que pode se agravar. Mas, principalmente, o que mais me preocupa nesse ponto aí é usar esses 2 primeiros como pretexto para o governo absorver mais poder e implementar medidas autoritárias. E vendo esses 3 pontos, esses 3 eixos, os 2 primeiros citados, eles vão passar. Isso é cíclico, a doença vai ser superada, né? Os cientistas vão descobrir, a evolução da ciência vai dar um jeito de tratar, a economia vai se recuperar, né? Seja por ciclos, cada um na sua velocidade, mas as medidas autoritárias, se não perpetuadas, elas levam muito tempo para ser desconstruídas. Então esse talvez é um ponto principal aí, né? Por meio de decretos de governador, restrição à liberdade, invasão de propriedade privada, todas essas conquistas que a gente teve ao longo desses anos aí ficam ameaçadas por simples decisões monocráticas, digamos assim, né? A derrama que o pessoal tinha é o orçamento de guerra que foi aprovado agora, na minha concepção, é a mesma coisa, né? O orçamento de guerra é a derrama, nós vamos pegar o dinheiro que for necessário sem dar satisfação para ninguém. Uma coisa que eu acho que pode ser, uma coisa que eu acho que é perfeito para a gente usar como exemplo da derrama é o fundo partidário, porque quando a corte cobrava, enfim, o imposto da Polônia, na verdade não voltava mesmo assim muita coisa, né, em relação a serviço, né? Só que o fundo partidário não volta nada de serviço. O fundo partidário ele é um dinheiro confiscado do pagador de impostos, né? Através de coação, né? Porque, enfim, ninguém paga imposto porque quer, não tem uma caixinha escrito governo federal, ninguém vai lá depositar dinheiro, né? Então eu acho que o fundo partidário é um bom exemplo, cara, do que é uma derrama realmente. Por quê? Porque você vai estar financiando. O cara que está assistindo a gente agora, independente se ele é de qual visão partidária, não tem problema nenhum. Esse aqui é um espaço bem tranquilo para a gente debater essas coisas, né? Esse cara, seja lá qual for a orientação dele, ele vai estar pagando pro político que não representa ele, que ele é contra a fazer campanha. Então, cara, ele vai estar pagando um pouquinho. Isso também é um pouco, é muito derrama, assim, na minha opinião. É derrama total, né? Então, assim, o fundo partidário ou o fundo eleitoral, que são 3 bilhões, aí eu não recordo qual dos fundos, né? Partidário, né? É o fundo partidário, que são 13 bilhões que poderiam estar suprindo aí a rede do SUS para ajudar no combate à pandemia, e muitos políticos não querem abrir mão, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão lá na grande mídia dizendo assim, porque não vamos medir esforços, porque não é hora de economizar dinheiro, vamos salvar vidas e não sei o quê, mas aí quando é para votar o fundo partidário para pegar esse dinheiro e jogar para o SUS, não, peraí, do meu bolso, do meu fundinho aqui, não, né, vamos derramar para os outros, da minha derrama nas minhas coisas eu não quero. Que história é essa? Né? Muita cara de pau, isso aí é pura hipocrisia para mim. Eu acho o fundão eleitoral é
É um negócio mais absurdo que existe aí, né? A população ser obrigada a financiar a campanha, e não é só a campanha, né? Ela financia a manutenção de partido político. Que a ideia de tu ter um partido político seriam pessoas reunidas em torno de um propósito, né? E a gente não vê praticamente nenhum partido no Brasil essa linha, né? O único propósito de cada partido político é o poder, né? Não tem nada além disso. E o poder vem com financiamento, né? Realmente, né? Não tem muito o que fazer sem dinheiro, né, cara? Então, embora nas últimas eleições, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tô otimista, apesar de tudo isso. Porque, cara, vocês acompanharam esse episódio do Mandetta e do presidente, né? Cara, há 2 anos atrás, a gente não sabia o nome de ninguém no governo. A gente não sabia quem que era o ministro da Educação, não sabia quem era o ministro da Saúde, não sabia quem que era ninguém. Hoje a gente sabe quem é o presidente da Câmara. Claro, tô falando do modo geral, não tô falando... Cara, tu sabe que a hashtag Fora Maia é uma das mais populares do mundo hoje no Twitter? Eu não quero entrar no mérito se é fora ou se não é fora Maia. Mas, cara, nós temos milhões de pessoas sabendo o nome do presidente da Câmara. Isso é uma coisa, sabe? Isso é uma coisa que, na minha opinião, é muito interessante. O ministro Mandetta saiu, o outro chegou, todo mundo já sabe o nome do cara, já estão enchendo o saco do cara, então isso é positivo, né? São positivistas. Bom, pessoal, da minha parte, com relação ao assunto, eu acho, para mim, ficou esclarecido. Eu acho que o interessante a gente falar também, o que eu queria chegar num termo é que hoje a gente fala hoje são 2/5, né? Hoje a gente tem praticamente 40% de taxa tributária, né? Então eu acho que é algo que precisa ser revisto. Os movimentos hoje, provavelmente, eles não vão acabar ou começar em sangue, vão começar em ideias, em discussões, e eu acho que é isso que a gente tem que fomentar, né? São ideias como essa que a gente tenta fomentar, né? Que eu acho que vai ser o motivo de possíveis inconfidências, né? A nossa provavelmente vai ser com a nossa coroa política, né? Que são as pessoas que hoje, essa classe... Uma coisa que eu queria falar também é o seguinte, né? Economicamente, todas as classes foram afetadas, né? Exceto a classe política, né? A classe política também até agora, não vi ninguém se pronunciando em baixar salários, em diminuir custas, né? Então, toda a crise econômica de uma empresa normal, tu vê a pessoa cortando custos. No Brasil, não. Tu vê imprimindo dinheiro, né? Tu vê tentando injetar mais grana. Então, eu acho que essas ideias de Tiradentes, esse vídeo vem bem a calhar com relação a isso, né? Não foi nem tanto explanar quem que é Tiradentes, porque isso numa pesquisa de internet a gente consegue, né? Mas sim foi atrelado. Aqui ninguém, né, bem lembrado, ninguém aqui é professor de história, né? Então, até a gente colocar um ou outro fato, né? Isso é natural, né? A gente coloca os fatos baseados mais na nossa curiosidade. Mas a ideia principal do vídeo, como o Augusto coloca, é trazer esse fato histórico, essa figura, esse feriado que muita gente aproveita, né, para os dias atuais como um ponto de reflexão, né? E a gente pede desculpa para algum professor de história que vai assistir pelos nossos erros de cronologia, né, de fatos, enfim, que possam ter acontecido, né? Inclusive só para deixar o negócio com mais credibilidade, ontem a gente, né, Marquinhos, a gente participou de um programa com o professor Francimar, né, que é um petróleo, que é um historiador, um baita, tem doutorado em história, é um baita cara, e muito do que a gente está falando aqui hoje, ele falou ontem também, então a gente está errando em alguma coisinha de cronologia, né, que nem o Elton falou, né, a gente não tem nenhum apego, assim, para ser tão preciso, mas esses fatos que a gente está falando, eles realmente aconteceram, então isso também é importante destacar. Agora, sabe o que eu acho que a gente pode tirar de maior lição na minha avaliação da Inconfidência Mineira? É o fato de que na Inconfidência Mineira, a gente, apesar de ter sido um pouco desorganizado, mas a gente tinha ali algumas classes querendo pegar um pouquinho do Estado e trazer para elas, ou um pouquinho da participação do Estado e trazer para elas, né? Que esse que eu acho que é o nosso objetivo.
E hoje a gente não tem. Hoje a gente tem uma classe empreendedora que não tem representatividade, o empresário comum, o pequeno empresário, o funcionário, né? O funcionário não tem representatividade hoje. Eu não estou falando do empresário contra o patrão, não é ser a favor do funcionário. Eu estou falando de um estado que o patrão paga 1.000, aliás, o patrão paga 2.000 e lá no final o funcionário recebe 1.000, cara, entendeu? Então é um estado que tira do patrão do empregado. Os Estados Unidos, eles vão se recuperar antes que o Brasil da crise. Por quê? Não importa quantos mortos eles vão ter lá agora por causa da pandemia. Vai ser muito maior que o Brasil, já está sendo muito maior, né? Só que, economicamente falando, eles podem dar um lockdown maior. Porque lá, assim como a empresa demite rápido, ela contrata rápido, cara. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil a gente está com pouca desemprego ainda, porque as empresas não conseguiram demitir, porque demora, é complicado, demanda. Você pode quebrar a tua empresa se você demitir muito funcionário por causa de multa rescisória. Lá não, cara. Lá você consegue demitir rápido e a hora que o negócio terminou, beleza, contratamos de novo, taca de pau. Então, sabe, é esse tipo de coisa que eu acho que fica de lição para nós, aqui no século 21, 2020, que a gente precisa tirar um pouquinho a participação do Estado. Não precisa ser anarcocapitalista, entendeu? Não precisa ser, agora. A gente pode, agora, deixar... Mas assim, a gente pode diminuir um pouquinho o tamanho desse Estado, cara, entendeu? Ele não precisa ser uma coisa que comanda todas as nossas vidas, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente precisa ter, que a gente precisa se organizar. O trabalhador normal, o empresário, enfim, Posso autônomo. mostrar uma figura, Michel, que vem bem a calhar com a tua ideia. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu dar um... Vocês conseguem entender aqui um pouco o nosso inimigo, correto? Tá espelhado, eu acho, né, a imagem. Não, mas dá para ver. Então, não é os pobres contra os ricos. Em todas as classes a gente vai ter saqueadores, aproveitadores, pessoas sedentas pelo poder, né? Então, essa é uma mínima parcela da população, mas que é o que acaba influenciando toda a nossa vida, né? E o problema é que quando essas pessoas chegam ao poder, então esse... Pode comentar. Uma ressalva, Michel, com relação a isso, é que hoje a gente, com essas questões trabalhistas, né, o governo, eu acredito na figura propriamente do Paulo Guedes, agora passando um pano assim, né, eu elogiando o Paulo Guedes, tirou muito essa força, entre aspas, da CLT e possibilitou muitos acertos. Vocês imaginam essa mesma questão há 6, 7 anos atrás, a loucura que ia ser, porque provavelmente não ia ter essas MPs relacionadas à suspensão. Ia só ser, eu acredito, imagino uma lei assim, não pode se demitir em tempos de pandemia. Eu imagino que ia ser a única lei que existir, entende? Na verdade, provavelmente a Dilma colocaria uma outra lei, não pode ficar doente. Né? Não pode ficar doente e não pode demitir. Né? Mas eu queria colocar essa ponderação ali, que evoluiu bastante, né? Eu tenho certeza que a Dilma ia usar todo aquele evento estocado para botar nos respiradores agora também, né? Ia ter uso. Vocês aprovaram o impeachment, ficamos sem o vento agora. Tomem no cu vocês. Pessoal, eu acredito que da minha parte tá tranquilo. Alguém mais quer concluir ou quer colocar algum ponto eu acredito que a discussão foi bem válida, né? Eu acho que, como eu falei, a gente não tá aqui para colocar ponto final, né? Mas só para colocar a dúvida, né? A nossa intenção é provocar, né? Eu acho que provocar reflexão já é uma baita contribuição. Eu acho que isso aí, eu sou adepto da provocação, mas da provocação não violenta, né? Eu acho que é esse o principal ponto. Eu acho que a gente tem que aprender que as revoluções sangrentas são coisas do passado e que isso jamais vai vir a acontecer. E acho que as revoluções, elas têm que ser não revoluções, mas evoluções. Nós temos que evolucionar, porque a gente é uma cadeia de evolução. E para poder evoluir, a gente tem que ter a provocação, tem que ter o debate baseado nas ideias, no convencimento, na persuasão
e jamais na violência, na imposição autoritária de qualquer ideia que seja. Pode ser a ideia mais linda, maravilhosa, romântica, meu Deus, que amor, eu te amo. Né? Mas no momento que você utiliza isso para fazer o mal em nome dela, então ela já não é uma ideia boa, então já é uma cagada. Né? Então fica o meu desse entendimendo aí, e agradecer a oportunidade, dizer que o feriado a gente tem que comemorar nesse sentido, tá? Não pela pessoa do Tiradentes em si, mas pela tentativa de liberdade, onde a única morte foi a dele, né? Então, fica a dica aí. E também só para fechar minha parte também, o Tiradentes é um grande exemplo de pessoa que foi santificada como se fosse um cara realmente, nossa, é um salvador, o cara é um altruísta, ele fez pelo bem do povo. Não, cara, ele não fez pelo bem do povo, ele fez porque estava dentro do círculo de interesses dele. Isso só prova uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo, que tudo é movido a incentivos. Nós precisamos ter os incentivos corretos, porque aí nós vamos ter pessoas que vão agir por incentivos corretos e não vão ficar à mercê da boa ação de ninguém. A maioria das divindades que a gente chama de políticos do passado, ou pessoas que a gente acha que são pessoas muito boas, fizeram bem para o povo, cara, se você for analisar, não, elas não foram muito bem, elas não agiram praticamente em momento nenhum, talvez no começo, assim, em prol do povo, aquela coisa, mas no final das contas é um grande jogo de interesses. O Estado é muito grande, é muito poder que influencia nas decisões das pessoas, né? Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar também é isso aí. Cuida com o pessoal que é idolatrado. Não, cuidado com esse negócio de idolatrar as pessoas, porque nem sempre as pessoas realmente são dignas mesmo de idolatria. Idolatra teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo, né? Agora, não idolatra um político. Muitas vezes ele acaba não sendo a pessoa certa para te se espelhar, né? Eu posso finalizar com uma reflexão aqui, para finalizar mesmo, tá? Eu gosto muito da Ayn Rand, né? Uma das autoras aí do objetivismo, é uma escritora russa, é radicada nos Estados Unidos. E aí eu penso que, baseado no que ela tem ali, no que ela nos expõe, né? A gente não pode desanimar nessa luta por liberdade, né? E nem se conformar com o fato de que uma turma de burocratas determina como deve ser a nossa vida, né? E simplesmente obedecer sem questionar. E aí eu trago um trecho de uma carta que ela escreveu a um bispo, bem específico, que eu acho válido para a gente finalizar aqui. Todas as tiranias originaram-se não por maldade. Ninguém nasceu querendo ser tirano e decidir alguma coisa. Mas elas surgiram com o propósito altruísta, ou seja, o desejo de fazer algo para a humanidade. Então, a gente tem que refletir um pouco nisso, né? Que depois, geralmente, historicamente, isso acaba se tornando uma luta pelo poder. Perfeito. Pessoal, obrigado. Bom final de domingo para vocês, bom feriado, cuidem-se. Usa máscara. Usem a máscara aí. Aquele abraço, tudo de bom. Nós vamos ficar com a orelha assim, depois disso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.